pessoal! Esta é mais uma edição do Boletim da Química do nosso programa Além das Fronteiras da UFVJM. Hoje nós trouxemos uma convidada, a Franciele Salvador, que é estudante do curso de farmácia e integrante do PET Estratégias da UFVJM. No programa de hoje, a Franciele irá nos contar um pouco mais sobre a participação no projeto Sementes do Conhecimento, além de falar um pouco sobre a publicação de um e-book, fruto do projeto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Franciele. Olá, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse projeto. É um prazer vir aqui falar com vocês hoje, representando o PET Estratégias, e falar um pouquinho sobre o meu projeto de extensão, que é o Sementes do Conhecimento. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Franciele, gostaríamos de agradecer pela presença e por ter aceitado nosso convite. Antes de começarmos, nos conte um pouquinho sobre você. Então, eu sou do curso de farmácia, atualmente eu curso o 7º período, e eu entrei no PET Estratégias ainda durante a pandemia, em agosto de 2021. Bom, foi uma oportunidade única e ímpar para mim, né, durante a graduação, porque o PET me permite viver um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, é uma oportunidade de desenvolver projetos dentro da área da extensão, ou seja, levar atividades para a comunidade externa, um networking, ou seja, uma troca de conhecimento entre a comunidade interna, o que a gente aprende dentro da universidade, com as pessoas que estão lá fora e às vezes não conhecem um pouquinho do que a gente vive dentro da universidade. Da mesma forma, eu posso dizer da parte de pesquisa, no qual a gente pode desenvolver habilidades, né, científicas, revisão bibliográfica e desenvolver um pouco o nosso lado de pesquisador e até buscar, né, desenvolver nossas habilidades acadêmicas dentro da área de pesquisa. E outra linha também que eu vejo como possibilidade de evolução muito grande é a troca de conhecimento entre nós alunos mesmo, que é a partir do projeto de ensino, no qual a gente pode ter essa troca de saberes a partir de projetos que a gente pode desenvolver para melhorar o desenvolvimento nosso enquanto discentes dentro da universidade. E desde então, eu venho desenvolvendo alguns projetos dentro do PET. Eu iniciei com o projeto de extensão Sementes do Conhecimento, foi o meu ponto de partida dentro do PET. E a partir dele vieram outros, né? De pesquisa, outros de extensão, né? E atualmente estou aí, né, desenvolvendo os projetos no ano de 2023. Sementes do Conhecimento trata-se de um projeto que visa orientar sobre o uso racional de plantas medicinais com respaldo científico. Franciele, você poderia contar para a gente como foi a criação do projeto e o que te motivou a fazer parte dele? Bom, o PET Estratégias, ele é interessante no sentido de você conseguir trazer a extensão um pouco mais perto da sua área de atuação. Bom, quando a gente entra no PET, gente, é uma novidade muito grande, a gente tem muitas dúvidas para qual linha desenvolver extensão e tudo mais. E dentro da farmácia, gente, são várias áreas de atuação, dentre elas a área de fitoterapia, plantas medicinais, e em relação à extensão, quando a gente foi pensar a temática para desenvolver, a gente entende que as plantas medicinais faz parte do saber popular, faz parte da vivência da comunidade, e de alguma forma muitas pessoas vivenciam aquilo no dia a dia, mas não conhecem, às vezes, a parte científica, pedagógica daquilo. Então, assim, de uma forma, com uma linguagem mais acessível, mais dinâmica, a gente tentou, né,
trazer esse conhecimento que, ao mesmo tempo, é popular, mas também tem muito conhecimento científico. E a gente sabe, né, que as plantas, por mais que seja o nosso dia a dia, muitas delas podem ter efeitos terapêuticos, como também efeitos tóxicos, que podem trazer até efeitos adversos para a vida das pessoas, e nem mesmo elas saberem, né, por exemplo, pode utilizar ali um determinado chá, tudo mais, né, para determinada patologia que a pessoa esteja ali naquele momento, vamos supor, uma má digestão, algo do tipo simples assim, e às vezes está tomando um medicamento para por exemplo, uma doença crônica, como por exemplo, uma pressão arterial, e não saber que aquele chá, às vezes, pode causar ali uma interação medicamentosa e, consequentemente, atenuar, ou seja, aumentar aquele quadro ali mais complicado daquele paciente. Então, a gente queria, nesse sentido, associar a parte técnica com a parte do saber popular, de forma que essas pessoas tenham os conhecimentos nesse sentido, né, dos benefícios, também dos malefícios, de forma a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E assim, como profissional da saúde, né, informação, a gente, né, quer buscar o melhor para as pessoas. Então, a gente acredita, né, que esse tema poderia, né, trazer benefícios para a população de modo geral. Assim, a gente tentou, né, fazer uma flexibilização, porque a extensão envolve uma atuação diretamente na comunidade. Porém, a gente teve um agravante, porque a gente começou durante a pandemia ainda, mas foi um projeto que teve uma duração aí, né, bastante extensa. A gente começou ali durante a pandemia, então a gente começou com um trabalho mais virtual, revisão bibliográfica. Então a gente viu que era um projeto que tinha como fazer essa flexibilização até chegar no ponto na divulgação do e-book. Sim, muito interessante isso aí. Franciele, nós sabemos que o conhecimento sobre as plantas medicinais, ele permeia as comunidades, os grupos, por muito tempo. E apesar, né, desse conhecimento ser utilizado sem o devido respaldo científico. Trata-se de uma temática interdisciplinar, né, um projeto que demanda muita pesquisa. E nesse sentido, a gente gostaria de saber como a participação do projeto contribuiu para a sua formação profissional e pessoal também, né? Como que foi a experiência de atuar e estar envolvida no projeto? Exatamente. Essa veiculação de informações dentre a área científica com a comunidade, né, com o meio mais informal, que é a comunidade externa, me permitiu evoluir em vários sentidos. Por exemplo, enquanto futuramente, né, estiver atuando na minha área, existem muitos termos técnicos, muitos termos científicos. Então, a gente tem uma função muito importante nesse sentido de conseguir converter aquela linguagem muito técnica, muito científica para um conhecimento mais popular. Então, a gente se preocupou nesse sentido de trazer essa linguagem mais acessível, um livro que pessoas que às vezes não tinham tanto conhecimento, né? Eu falo no sentido a gente estar ali dentro, atuando todos os dias dentro da graduação, a gente está mais acostumado com certos termos. Coisa essa que não acontece muitas das vezes no nosso dia a dia, né? Muitos termos técnicos. Então, a gente tem essa função, né, de facilitar essa linguagem. Então, foi muito interessante a construção desse livro nesse sentido. Quando a gente começou o projeto de extensão, lá em 2021, a gente iniciou uma etapa, até mesmo para o nosso desenvolvimento, em cima do tema, porque muitas das vezes a gente tem um tema, a gente consegue explicar sobre ele, mas um aprofundamento teórico inicial, a gente tem que buscar revisão bibliográfica, autores, né, reconhecidos, fazer todo aquele levantamento bibliográfico, estudar em cima daquilo, entender mais sobre o assunto, que muitas das vezes, até a gente mesmo, tem muitas dúvidas, então a gente tem que, demanda muito trabalho nesse sentido. E depois disso, a gente converter para essa linguagem mais acessível, que é isso acontece muito, a gente observa tanto nos meios da área da saúde, como, por exemplo, quando a gente tem aquelas normas técnicas da OMS, com aqueles termos muito técnicos, a população em geral tem dificuldade de assimilar aqueles termos, de associar com a vivência
no dia a dia. Então, a gente entendeu essa demanda e aí a gente tentou estudar, né, os assuntos relacionados às plantas que a gente gostaria de estar colocando no nosso trabalho, porque inicialmente a gente fez um trabalho por Instagram, a gente fez um levantamento das plantas medicinais que estavam mais presentes no dia a dia. Por exemplo, lá no nosso livro tem sobre couve, tem sobre maracujá, né? E aí a gente estudou sobre plantas que estavam nessa rotina e trouxe esse conhecimento de forma mais acessível. E muitas das vezes tornar essa linguagem mais fácil, que a gente está tão acostumado com os termos técnicos de dia a dia, que a gente mesmo tem dificuldade de fazer isso. Então, a gente trabalhou em cima disso. Tanto é que o nosso livro, né, no final, tem um glossário, né, quando a gente não consegue fugir muito das palavras e acaba tendo, a gente fez um glossário explicando mais detalhadamente a função, né, o que significava aquilo, para melhorar a compreensão das pessoas. Além disso, além de usar, né, esse mecanismo, a gente pensou em fazer um livro mais visual, né, que as pessoas tivessem mais interesse de ver, não aquela coisa muito textual, que é cansativo e tudo mais, e de uma forma, às vezes, de ser mais convidativa para as pessoas. Então, isso tudo é aquele trabalho por Instagram, de chamar a atenção das pessoas para o nosso trabalho, e depois ir desenvolvendo, por exemplo, a gente tentou, às vezes, por exemplo, a gente tentou abordar vários perfis, né? Tem gente que está mais nas redes sociais, e, por exemplo, tem gente que não gosta muito, não segue muito rede social. A gente pensou no YouTube, no qual as pessoas poderiam interagir ali, fazer as perguntas. A gente convidou profissionais da área, né, para palestrar para a gente com uma linguagem também acessível, que não fosse com muitas delongas, né, não fosse muito longo. Isso tudo para facilitar ali o engajamento e nos ajudar também. Então, tudo isso não foi tão simples assim, demandou um pouco do nosso trabalho nesse sentido. E tudo isso vai com certeza melhorar o nosso desenvolvimento tanto acadêmico quanto profissional, né? São várias habilidades aí envolvidas. Sim, interessante. E em relação à criação do livro, como surgiu essa ideia? Então, na mesma perspectiva que a gente tinha inicialmente, quando a gente pensou na proposta do Instagram, das postagens, a gente pensou em desenvolver uma cartilha educativa, né? Porém, era uma cartilha. Gente, olha que legal, era uma cartilha que era para ser de 5 páginas. Só que o assunto acabou ficando muito extenso, ou seja, muitas informações legais, muita coisa interessante. Então, a gente criou um link no Canva, né? Que é uma das plataformas que a gente mais utiliza para desenvolver esse tipo de material. E a gente foi desenvolvendo. Quando a gente assustou, já tinham praticamente 200 e tanto. Isso mesmo, quase 200 páginas. Deixa eu só conferir, gente. Mentira, 104 páginas. Mas é porque com a configuração, né, que a gente pode ver aqui, ó, ele ficou mais grandinho, né? No visual dele, como se fosse um livro na folha A4. Mas se fosse naquele formato menorzinho, ia dar mais páginas. Mas, assim, essa ideia inicial, que era de 4, 5 páginas para uma cartilha, virou 104 páginas. E com conteúdo muito bom. Então, a gente quis aproveitar, né, esse material que ficou bastante completo, com bastante informação, e converter ele em forma de livro. E, claro, isso demandou mais trabalho, né, as formatações, as edições. A gente teve que contar com uma equipe de apoio maior para nos ajudar nas edições, né? Mas foi muito bom, foi um projeto assim que foi num tempo de 1 ano, né? O desenvolvimento desse livro. A gente pôde observar que cada pessoa que estava envolvida ali naquele projeto tinha habilidades específicas para cada área. Então, no sentido dos voluntários que a gente tem no PET, cada pessoa conseguiu se identificar com determinada atividade, ter melhor desenvolvimento. Então, para isso, para os voluntários é muito bom, né? Descobrir ali os seus próprios talentos. E eu gostei muito, assim, no sentido de ter essa cooperação. Muitas pessoas gostaram da temática. Inclusive, dentro do nosso livro, durante a criação, a gente fez escicatas, a gente fez outras atividades concomitantes,
Então, cada pessoa ali conseguiu se adequar a uma atividade específica, né? Então, isso é uma relação muito boa de troca mesmo de informações, porque, por exemplo, a gente teve participantes como voluntários da LEC, outros da farmácia, outros da informática, né? Sistemas de informação. E dessa forma, a gente construiu junto, né? Ao longo do tempo, com dicas, né? Com pontos de vista diferentes, né? Até a gente chegar no livro que a gente chegou, né? Que ficou muito bom. É muito colorido, bem visual. Isso agregou demais para o nosso trabalho. Sim, sim. E assim, em relação às imagens, é interessante que as pessoas conseguiram coletar as imagens em casa. E a gente, durante esse tempo que a gente estava durante a pandemia, que não estava conseguindo fazer atividades ainda presenciais, a gente foi aproveitando para agir na nossa comunidade, né? Conversando com as pessoas da comunidade, vendo qual era as plantas que elas estavam ali, né, no dia a dia, na nossa casa. Então, a gente conseguiu ter essa troca de conhecimento dentro da nossa própria casa durante esse período de desenvolvimento do trabalho. Então, tem muita imagem que era dos próprios voluntários que conseguiam, pesquisavam, igual as meninas da LEC, que conseguia, né, buscar informações no campo mesmo, conseguiu fazer esse catas com as próprias plantas que ela tinha. Então, foi uma troca muito bacana. Interessante. E anteriormente você tinha falado sobre a utilização das plantas medicinais sem o conhecimento científico e o que isso poderia causar às pessoas, né? Nesse sentido, qual seria a dificuldade para validar o saber popular em relação ao uso das plantas medicinais? E quando um saber popular passa a ser reconhecido cientificamente? Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente encontra nessa área, uma vez que o conhecimento popular ele é muito rico, e eu acredito, né, quando a gente começa a estudar, a desenvolver, o conhecimento científico ele nasce de um conhecimento prévio, né? Antes de um aprofundamento científico. Então, é importante essa atenção especial, inclusive com esse trabalho do Semente do Conhecimento, né? A gente buscou pessoas, né, conversou para saber, né, sobre essa utilidade das plantas, para conhecer quais eram as plantas que eram usadas no dia a dia, de uma forma a gente resgatar esse conhecimento popular. A gente observa hoje em dia que esse conhecimento a longo prazo vem se perdendo, né? Inclusive, a gente teve uma das palestras que a gente teve pelo YouTube, foi com um palestrante chamado Marcos Guião. Ele desenvolve um trabalho muito bom, né? Com a ervanaria do Marcos Guião, que ele faz justamente esse resgate desse conhecimento popular, levando para uma aplicação prática. E é o que a gente queria fazer, a gente queria esse nosso livro, esse nosso trabalho, justamente para tentar alinhar um pouquinho isso, sabe? Para a gente não se perder. O conhecimento científico ele é muito importante e necessário, né? O tempo todo, porque a gente sabe que ele é baseado em evidências. Mas o conhecimento popular também, ele é construído ao longo do tempo, de vivência das pessoas. Então, quando a gente pensa em um livro para levar o conhecimento científico para essas pessoas que têm esse conhecimento popular de forma a aprimorá-lo sobre o uso racional de plantas medicinais, é de forma a garantir que as pessoas usem aquilo, mas com conhecimento, né? Que não usem ele de uma forma irracional e, consequentemente, gerem prejuízos para a sua saúde. Então, assim, foi um trabalho nesse sentido um pouco complicado, mas que a gente vê que existe essa necessidade e que as pessoas estão receptivas para isso, sim. Hoje as pessoas estão muito abertas para o conhecimento, para aprender coisas novas, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente fala, assim, a gente pergunta, olha, para que você usa a couve? Ou então, para que você usa um suco de maracujá? Eu gosto de suco de maracujá para acalmar. Mas quando a gente explica para ela os benefícios, sim, baseados em conhecimento científico, a pessoa se sente feliz, ou seja, se sente grata por entender de uma coisa que ela não precisou ir necessariamente a uma faculdade ou ler algo específico sobre aquilo, mas com conhecimento que ela já vivenciou, ela entende sobre aquilo. Então, a gente vem para validar mesmo o que a pessoa já sabe, só que ali moldando algumas coisas, no sentido da pessoa ter mais
conhecimento, por exemplo, no sentido das plantas usar de forma racional, né? Mas educativa mesmo. E, Franciele, como você mesma mencionou, né, trata-se de uma ação muito importante para a região do Vale, como para a população em geral também. É um material que ajuda a disseminar o conhecimento científico, mas sem deixar de utilizar uma linguagem que é acessível, que pode auxiliar a população na utilização das plantas medicinais. E nesse sentido, você já consegue visualizar os resultados do projeto, do e-book? Bom, em relação às essicatas, eu tive a oportunidade de apresentar na Semana da Ciência e Tecnologia, porque foram várias vertentes de trabalhos dentro do Semente do Conhecimento. Uma delas foi as essicatas, a gente teve a recepção de várias escolas, professores, pessoas que estavam visitando os estandes, e a gente levou outras oportunidades de experimentar as plantas medicinais, como, por exemplo, óleos essenciais, enfim. E dessa forma, a gente observa, inclusive, eu tive relatos de pessoas, né, durante esse momento, falando das experiências dela com as plantas medicinais. As pessoas cultivam em casa, às vezes a pessoa tem ali como uma ornamentação, mas não entende ali as vantagens de ter aquilo ali, os benefícios, os malefícios. E essa é uma troca muito interessante, esse feedback das pessoas é muito interessante. Em relação às postagens no Instagram, compartilhamento, curtidas, a gente vê uma adesão das pessoas com a temática. Em relação, por exemplo, ao livro, a gente observou, né, muitos comentários positivos, muitas pessoas, né, compartilharam, baixaram. A gente tem a publicação no RiserGate, que a gente consegue acompanhar o índice de pessoas que estão lendo, que estão, né, ali curtindo o nosso livro. E a gente observou, né, que as pessoas gostaram muito nesse sentido. Isso é muito importante, né, que a gente tenha mais trabalhos cada dia mais que envolvam esse tipo de tema. Inclusive, nas lives que a gente proporcionou também, né, com vários palestrantes, a gente observou a interação, a comunicação das pessoas. Inclusive, as lives estão disponíveis no YouTube do PET Estratégias. Foram muito interessantes. A gente tem várias palestras lá que mostram um pouquinho da forma como usar as plantas medicinais no dia a dia, inclusive na saúde da mulher. E, de certa forma, assim, a gente observou as perguntas, muitas pessoas interagindo. Existem muitas dúvidas nesse sentido. Então, a gente conseguiu, então, entender que tem uma adesão e uma procura pelo tema. Então, isso foi muito interessante. E em relação aos desafios que vocês enfrentaram na construção do e-book, conta pra gente como é que foi. Então, vários. Gente, quando eu achava que ia publicar, não ia. Porque, gente, publicar ia ser uma cartilha antes. Então, assim, as demandas para as exigências para construir uma cartilha é muito menor do que um livro. E foi a primeira vez, enquanto, né, desenvolvendo o projeto, que a gente desenvolveu, pelo menos, né, eu desenvolvendo um livro, e eu estava ali na frente coordenando vários voluntários. Então, organizar essa equipe, né, de uma forma que todos estivessem ali alinhados na mesma ideia. Com relação à diagramação de um livro, gente, é tão complicado, nesse sentido, diagramar mesmo o livro, primeira página, capa, contracapa, enfim. Então, são detalhes, às vezes, que às vezes a gente acha que não geram muitos transtornos, mas acaba que ali, nas edições, a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo. Mas outra coisa também que eu achei muito importante é a questão das letras, né, do português. A gente lê 1000 vezes aquilo ali, a gente acha que já passou, que já tá tudo certo. Quando a gente vai ler de novo, tem uma palavrinha que tá errada, tem alguma coisa que não tá, né, conforme que a gente tinha escrito. Então, a gente tem que revisar várias vezes, reler várias vezes, conferir várias vezes o material, né, para de fato dar o ok, que tá tudo certo e já tá pronto para publicar. Mas eu acredito que a gente conseguiu, né, chegar. Por isso, né, todo esse tempo aí para desenvolvimento do livro, que a princípio ia ser uma cartilha e, consequentemente, se tornou um livro
né, bastante, né, com bastante conteúdo. Então, nesse sentido, foi um pouquinho mais complicado, mas eu tive um apoio muito grande, né, parceiros que me ajudaram muito, inclusive a doutora Flaviana, que me deu todo o apoio, me indicou pessoas também para me dar orientação, então isso foi muito bom. O projeto, como você comentou, Franciele, vem sendo desenvolvido desde 2021, que foi durante o período pandêmico, né? Um período marcado por automedicação, informações sem respaldo científico, fake news. E quanto a esse período, ele influenciou o desenvolvimento do projeto? Então, a pandemia influenciou ao formato inicial do projeto, ao formato online, ou seja, a gente teve que adequar a parte presencial de uma forma que ela acontecesse online. Por quê? Como ela teve duas etapas, uma de forma online e uma de forma presencial, a gente conseguiu adequar a nossa temática a esse perfil, a esse momento que a gente estava vivendo, que era a pandemia. Só que, devido à área de conhecimento da farmácia, ser um tema, às vezes, que acaba permeando, né, as nossas disciplinas, então isso me motivou, né, a estar desenvolvendo um projeto nessa área. Além do mais, eu tive uma parceria muito grande com a minha professora Kelly Cato, que me auxiliou, né, dentro desse projeto, e ela tem um desenvolvimento muito bom, dentro da área das plantas medicinais, então isso foi tudo contribuindo, então, para que a gente conseguisse desenvolver o projeto dentro dessa área. Sendo que as plantas medicinais, com certeza, as pessoas estando mais em casa, estarem ali lidando no dia a dia, né, estando mais próximas, mais propensas a estar utilizando elas, principalmente a gente sabe que durante a pandemia a gente sabe dos casos de ansiedade, desenvolvimento, né, de várias questões, então pode sim ter, de certa forma, de forma intrínseca, ter colaborado, mas foram vários fatores, dentre esses é o formato, né, a possibilidade de estar fazendo uma etapa online, seguida de um formato presencial, porque a extensão demanda do formato presencial, né, mas a gente teve que se adaptar. Mas foi um tema, assim, que a gente acredita que tenha colaborado muito com a participação das pessoas. A gente teve lives, né, pelo YouTube do Pet Estratégias, que a gente foi durante a pandemia, né? Essas lives aconteceram durante a pandemia. E a gente conseguiu. É interessante quando a gente pensa em plantas medicinais, a gente só pensa na planta, mas a gente tem aplicação das plantas medicinais em várias áreas. Tem na parte de crianças, tem na parte de crenças, igual tem gente que acredita que colocar uma folha de arruda, né, vai a proteger, né? Então, assim, a gente conseguiu trabalhar diversas vertentes dentro da área de plantas medicinais e o porquê das pessoas usavam aquilo. Então, às vezes, não é só para tomar como um chá, mas, por exemplo, as pessoas estavam com muita dor muscular, queria fazer ali algum placebo, alguma coisa assim para colocar. Então, a gente conseguiu várias aplicações interessantes aí. Às vezes, por exemplo, a gente não sei, né, como foi o dia a dia das pessoas, de todas as pessoas que, né, passaram pela pandemia. Mas muitas pessoas envolveram muito questão cosmética, precisa da hidratação do cabelo, fazer alguma coisa no rosto, usar uma argila. Então, é uma aplicação de plantas medicinais também. Então, a gente tentou contribuir também nesse sentido. Formas, por exemplo, o pessoal estava preocupado com alimentação, né? A importância de um suco de couve, de um suco natural, né? Quais são as propriedades daquilo no dia a dia da pessoa. Como melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tentou, né, flexibilizar um pouco e não pensar só no medicamento específico, mas pensar como a planta medicinal como agindo como um fármaco, né, entre aspas, né, como um ativo ali, mas de uma forma de contribuir ali com a qualidade de vida em vários sentidos, né? Sim. E considerando assim o tamanho da nossa região, e você disse que muita gente estava envolvida no projeto, e as variações dos nomes das plantas, por exemplo, nessa região, que essa planta tem esse nome, naquela região, aquela outra planta tem um outro nome. Como vocês lidaram com essa variação dos nomes das plantas?
E isso foi uma dificuldade também, eu acho que eu não cheguei a comentar, porque muitas das vezes, quando a gente teve aquele trabalho inicial das pessoas tirarem as fotos das plantas, porque a gente teria que colocar o nome científico, né, e associar com a planta que as pessoas estavam tirando as fotos. A gente teve que observar, né, ver se era mesmo a planta mesmo que a gente estava com o nome científico que a gente estava trabalhando, que às vezes existem plantas muito parecidas, mas que é um nome científico totalmente diferente. Então, a gente tentou focar mais na nossa região, né? Aqui na região de Diamantina, as cidades mais próximas, né? Porque realmente existe essa diferença. Só que no nosso trabalho a gente colocou lá, por exemplo, nome popular e sinonímias, né? Ou seja, os nomes que são sinônimos, né? Para as pessoas tentarem se familiarizar mesmo, identificar se era a mesma planta ou não que a gente estava falando, daquela que ela conhecia. E, Franciele, qual foi a parte mais gratificante do projeto para você? Nós gostaríamos de saber se o projeto ele vai dar continuidade, se vai ter, se vocês pensam em dar continuidade ao projeto. Então, foi um projeto que eu adorei desenvolver, foi uma experiência muito grande para mim, né, dentro do PET. Mas nesse momento a gente está com uma outra proposta de desenvolvimento de projeto de extensão e às vezes fica um pouco mais complicado a gente desenvolver mais de um projeto de extensão, questão de carga horária, tempo de dedicação, mas esse projeto já teve uma duração a gente começou em agosto de 2021, de aproximadamente 1 ano e meio, se eu não me engano, se eu tiver feito as contas, né, mais ou menos. Então foi um tempo bastante interessante para a gente ter bastante resultado, né? E então a gente acredita que pelo momento agora a gente não vai continuar, né? Mas foi uma gratidão muito enorme a gente ter chegado até aqui com a publicação de um e-book. Ele está disponível tanto na forma online, quanto na forma impressa, ele está disponível lá na biblioteca da FVJM. Então a gente acredita que chegou, né, ao resultado que a gente queria, né? Para dar a oportunidade de desenvolver outras áreas também, de certa forma. Eu ainda não sei bem, assim, se os próximos projetos eu vou tentar escrever de forma que ele complemente o Sementes do Conhecimento, porque foi uma área que a gente rendeu muitos frutos. A gente fala que ele frutificou, mas no momento a gente não tem uma terceira etapa dele, não. Mas quem sabe mais para frente a gente venha a dar continuidade, mas são mais para capítulos futuros. E para o pessoal que tem interesse, né, de ler o livro, de dar uma olhadinha, ele está lá disponível físico lá na biblioteca da UFVJM e também no formato de e-book. A gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição. E, Franciele, você gostaria de fazer uma última fala? Agradeço muito, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, com vocês. E é isso, gente. Qualquer coisa, dúvida, né? A gente no PET está à disposição de vocês, né? Para o que precisar, para a gente, né, ter essa parceria sempre. E é isso, gente. Muito obrigada. Antes de finalizarmos, queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima.